Olá pessoal, eu sou Érico Braga, sou técnico de segurança, engenheiro de segurança e vamos começar a nossa aula a respeito do anexo 3 da NR15, que fala sobre exposição ao calor. Vamos lá então pessoal, bem-vindo a todos mais uma vez, aos amigos da Segurança do Trabalho, nosso canal sobre segurança do trabalho. E hoje nós vamos falar sobre o anexo 3 da NR15, que é algo muito comum, consta sempre nos concursos públicos, nas entrevistas de trabalhos, né? E é importante nós termos uma aula a respeito dessa exposição ao calor, limites de tolerância para a exposição ao calor. A exposição ao calor deve ser avaliada através do IBUTG, né? Então aqui chega o famoso IBUTG, que tanto os técnicos de segurança, engenheiro de segurança e médico do trabalho comentam sobre o IBUTG, que é o Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo, né? Que é a unidade de medida para os valores quantitativos encontrados para a temperatura ocupacional, né? Aquela temperatura que o trabalhador está exposto no local de trabalho. E ele é definido pelas seguintes equações, né? Em ambientes internos, né, ou ambientes externos que não têm a influência do sol, que não tem carga solar, o IBUTG ele é definido pela equação seguinte: 0,7 vezes a temperatura de bulbo úmido natural mais 0,3 vezes a temperatura de globo. Essas temperaturas de bulbo úmido natural, temperatura de globo e temperatura de bulbo seco, vocês vão encontrar no equipamento termômetro de globo, né? Esse equipamento termômetro de globo é o equipamento que é utilizado para a gente mensurar o valor do BUTG, o valor do calor que está exposto ao funcionário. Não é um termômetro normal, não é aquele termômetro de graus Celsius normal, é o termômetro de globo. É um equipamento utilizado somente para esse tipo de medição, tá? Já no caso dos ambientes externos com carga solar, o IBUTG vai ser encontrado 0,7 vezes a temperatura de bulbo natural mais 0,1 vezes a temperatura de bulbo seco e mais 0,2 vezes a temperatura de globo, né? Então aí vocês vão observar que onde tem a influência da carga solar, ele entra também com a temperatura de bulbo seco, certo? Nesse próximo slide, nessa próxima apresentação, nós vamos verificar aqui os limites de tolerância para exposição ao calor em regime de trabalho intermitente com período de descanso no próprio local, né, de prestação de serviço. Então, quer dizer que a pessoa descansa naquele mesmo local de trabalho. Tá legal? E em regime do índice obtido, o trabalho intermitente será definido de acordo com o quadro 1 do anexo 3 da NR15. Esse quadro que a gente mostra para vocês nesse momento, né? Esse quadro, ele define, conforme a quantidade de trabalho por hora e de descanso por hora. Em uma hora, por exemplo, podemos ver aí, se ele trabalha 45 minutos e descansa 15 minutos, e o trabalho dele é considerado leve, então nós vamos ter que o BUTG dele pode ser de 30,1 a 30,5, certo? Para não ser uma atividade insalubre. Se a atividade dele for moderada, para esse mesmo caso, o IBUTG encontrado dele pode ficar entre 26,8 e 28,0 e assim sucessivamente para pesada, né? Essa caracterização de leve, moderada e pesada, nós vamos verificar mais abaixo no quadro 3 desse mesmo anexo da CNR, tá? Da NR15. O quadro 3 ele vai definir o que é leve, o que é moderado, o que é pesada. Mais à frente a gente vai verificar. Mas, contudo, esse mesmo quadro, para as atividades que são trabalho contínuo, como podemos observar, e é uma atividade considerada, por exemplo, pesada, o IBUTG máximo dele é até 25. Pode perceber aí, trabalho contínuo, ele pode ficar até 25 de IBUTG trabalhando, né? Trabalho contínuo é aquele trabalho que não tem pausa,
Normalmente entra 8 horas, para meio-dia para o almoço, volta 13 horas e vai até 17 horas e não tem pausa, certo? Agora, nessa parte aqui de limite de tolerância da exposição ao calor em regime de trabalho intermitente com período de descanso em outro local, né? Então, aqui já não é o descanso, já aquela pausa ou aquela parada no mesmo local de trabalho, como nós vimos anteriormente. Esse aqui já é para aquele minuto de descanso num local de descanso, num outro local que não seja de trabalho, né? Para os fins desse item, considera-se como local de descanso um ambiente termicamente mais ameno, com o trabalhador em repouso ou exercendo uma atividade leve. Mais à frente a gente vai também ver, naquele mesmo quadro 3 que eu comentei com vocês, sobre o que é atividade leve, né? Então, para essa característica, para essa situação onde o descanso é em outro local, nós vamos ter que encontrar, né, o M, esse M que é em quilocaloria por hora, e vamos ter que encontrar o máximo IBUTG para essa atividade, né? Então, nós vamos ter duas fórmulas mais à frente, nas quais a gente vai calcular o M, que é o metabolismo, e vamos calcular também o IBUTG máximo. Aí vocês já podem observar, né, o M que eu falei para vocês, que é a taxa de metabolismo, média ponderada para 1 hora, né? Por isso que na fórmula nós conseguimos verificar que é dividido por 60, que 1 hora tem 60 minutos. Vamos colocar as informações em minutos, o tempo de trabalho e o tempo de descanso, e no final vamos dividir por 60, por isso que é ponderada para 1 hora de trabalho, tá? E é determinada pela seguinte fórmula, essa fórmula aí, M, que é a taxa de metabolismo, é igual a MT vezes TT. MT é a taxa de metabolismo naquele local de trabalho e TT é a soma dos tempos que ele permanece nesse local de trabalho, esses tempos em minutos. É importante colocar em minuto para que a nossa equação dê certo no final, mais MD, que é a taxa de metabolismo no local de descanso, vezes TD, que é a soma total dos minutos que ele passa no local de descanso, tá? Mais em cima aqui no cantinho da tela, vocês observam que eu coloquei aquele quadro 2, né, que é onde ele está mostrando aí o M, que é o metabolismo que a gente vai encontrar, para que depois nós possamos comparar com o IBUTG, para verificar se para aquele metabolismo encontrado, o IBUTG está dentro desse parâmetro aí, desse quadro 1. Agora, nós vamos ter que encontrar o IBUTG, né, para poder nós fazermos a comparação do M que nós encontramos anteriormente, que é a taxa de metabolismo, com o IBUTG máximo a que ele pode estar exposto, né? Então, o IBUTG é o valor de IBUTG médio ponderado para 1 hora, né? Então, esse cálculo desse IBUTG ele vai ser relativo a 1 hora de trabalho. Da mesma forma que o cálculo da taxa de metabolismo, M, em quilocaloria por hora, foi para 1 hora de trabalho. E aí fica que a fórmula de IBUTG, ela fica pelo IBUTG achado no local de trabalho, vezes o tempo que o trabalhador fica no local de trabalho, que é o TT, mais o IBUTG encontrado no local de descanso, vezes o tempo que o trabalhador fica no local de descanso, né? Vale ressaltar que esse tempo no local de trabalho e esse tempo no local de descanso é em minutos, tá, pessoal? Não vamos colocar em segundo, nem em horas, nem em outra unidade de medida, que não vai dar certo o nosso cálculo, né? E essas taxas de metabolismos, essa taxa de metabolismo no local de trabalho e no local de descanso, nós vamos verificar elas no quadro 3, que é o quadro que nós vamos verificar mais à frente. E por fim, a gente verifica o quadro 3, né, que as taxas de metabolismo no local de trabalho e as taxas de metabolismo no local de descanso. Nós podemos verificar por esse quadro, né, que é o famoso quadro 3 que eu venho falando para vocês desde das outras partes do nosso vídeo. E aqui ele fala o tipo de atividade, né? Se a atividade é sentada em repouso, que é o local de descanso fora do local de trabalho, ele gasta 100 kcal por hora, né? E aí também ele caracteriza nesse mesmo quadro qual é a atividade leve, qual é a atividade moderada e qual é a atividade pesado. Por exemplo, no trabalho leve, o trabalhador fica sentado, movimentando movimentos moderados com braços e tronco. Um exemplo é datilografia, digitação. Esse trabalhador, ele tem a relação de 125 kcal por hora. Esse é um exemplo. Vamos para um do pesado.
Algum tipo de trabalho fadigante já é caracterizado pesado, né? Então esse trabalhador ele vai ter aí a 550 quilocalorias por hora, tá? Então todo o nosso cálculo, né, para achar a exposição ao calor, ele tem uma relação com esse quadro 3 do anexo 3 da NR15, certo? Esse quadro é muito importante. Ele que caracteriza se é leve, moderado ou pesado, ele que define as calorias, certo? E ele é muito importante para o nosso cálculo. Daqui a pouco nós vamos ver um exemplo bem prático para que todos possamos entender melhor. Agora vamos verificar um exemplo prático de tudo que nós estudamos no nosso vídeo, né? Um exemplo é que o trabalhador do setor de injeção plástica, que não é um setor climatizado, permanece 50 minutos no seu posto de trabalho e 10 minutos em um local de descanso. Esse local de descanso dele não é no próprio local de trabalho, é um outro local. Por exemplo, aí é sentado no sofá na sala de jogos. Para os dados abaixo, esse trabalhador precisa receber o adicional de salubridade? É a pergunta que sempre é feita. Os dados que nós colocamos que foram encontrados com o uso do equipamento termômetro de globo. Nós achamos o IBUTG no posto de trabalho dele 27,5 e o BUTG no local de descanso dele 30, certo? O primeiro passo é a gente achar o M, que é a taxa de metabolismo. Então a taxa de metabolismo vai ser o MT vezes o TT mais o MD vezes o TD. Então os quilocalorias encontrados no quadro 3 é 175 para essa especificidade de trabalho dele, né? Vezes 50, que é o número de minutos que ele fica no posto de trabalho, mais 100, que é quilocalorias dele no local de repouso, também no quadro 3, vezes 10, que é o minuto que ele fica no local de descanso a cada hora, né? Isso tudo dividido por 60, nós encontramos 162,5 quilocalorias por hora. A taxa de metabolismo desse trabalhador. Então agora o segundo passo é a gente ver na tabela 2. Para M, para essa taxa de metabolismo, o IBUTG dele máximo deve ser 30,5. Agora vamos achar o IBUTG para poder compararmos com o da tabela 2 e ver se é salubre ou insalubre a atividade do trabalhador. O IBUTG vai ser pelo IBUTG do local de trabalho vezes o tempo no local de trabalho, mais o IBUTG na sala de descanso, onde o trabalhador fica só sentado no sofá, vezes o tempo que ele fica lá em 1 hora. Isso tudo dividido por 60, pessoal. Então nós achamos que 27,5 vezes 50, mais 30 vezes 10, tudo isso dividido por 60. E por final encontramos 27,92 quilocalorias por hora. E aí podemos comparar que 27,92 é menor do que 30,50. Então, esse trabalhador não faz jus ao direito do adicional de insalubridade, já que está dentro do limite estabelecido no 4.2, certo? Bem, pessoal, então a gente chega no final da nossa aula com relação à exposição ao calor. Eu espero ter ajudado a todos, eu espero ter sanado algumas dúvidas que muitos têm, né? Procurei fazer o melhor, procurei fazer bem resumido para que todos nós possamos entender e que o vídeo não fique muito grande para não ficar muito entediado, né? E de qualquer forma, eu tenha passado todas as informações, ou se não as principais informações referente aos cálculos de BUTG da NR15, ok? Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus e até uma próxima.